como vocês já devem ter percebido, o Capim Santo é um dos meus restaurantes preferidos em São Paulo e eu acho que tem muito a ver com a história da Morena. Claro, além dos sabores incríveis que esse restaurante tem, que quando eu venho aqui, ela me conhece, eu como 2, 3 vezes, aquele negócio vai ficando moreninha. A sua história traz uma riqueza muito grande para o Capim. E a gente sente isso em todos os detalhes, né? Na sua decoração, no seu conceito e, é claro, então, na sua gastronomia. Você, desde pequena, está envolvida com isso por conta dos seus pais lá em Trancoso, né? No primeiro Capim Santo que foi criado lá pela sua mãe, não é isso? Exato. Eu cresci dentro da pousada do restaurante Capim Santo em Trancoso e comecei a identificar que eu podia entender um pouquinho das pessoas através da maneira que elas comiam e como elas se comportavam e que elas tinham jeitos parecidos de se comportar dependendo de onde elas vinham. Então eu comecei a usar a cozinha como um passaporte para entender as culturas e a diversidade dos povos. Como é que você definiu a tua cozinha aqui no Capim? Eu acho que a minha cozinha é muito reflexo das minhas vivências, assim. Primeiro que eu não me sinto obrigada a trabalhar uma cozinha regional clássica, assim. Eu me sinto livre para brincar. Como eu falei, eu tenho avós libaneses, então para mim a referência árabe é muito forte. Você vem aqui na hora do almoço, tem um baba ganoush. Meus avós moraram numa colônia japonesa, então tem um tartar de atum com pérola de tapioca. Meu petit gâteau é de jaca. Então tem essa brincadeira com os ingredientes brasileiros, mas sem deixar de lado toda a vivência que eu tive de morar fora, de viajar muito, de pesquisar muito, de ler muito. Então é trazer os ingredientes brasileiros de uma forma mais trabalhada. Mas vamos lá, você mostra-se então uma empreendedora em todos os aspectos. Vamos falar então primeiro dos livros, porque depois a gente vai falar dos outros restaurantes que a Morena tem. Ela é uma empreendedora nata, né? A gente sente isso em você, porque tão jovem já fez tudo isso também, Morena. Os livros têm a ver com essa veia meio jornalista, antropóloga. Essa criatividade é uma maneira de colocar para fora, assim. Eu também tenho um canal de receitas no YouTube que chama Mistura Morena. Que isso também é novidade, né? Agora foi lançado recentemente, Foi, não? final do ano passado. Conta. E é uma pesquisa, assim, eu viajo a cada 3, 6 meses, eu faço uma viagem. A gente foi para Trancoso pegar polvo na lua cheia, pegar caranguejo, foi para Salvador, agora a gente vai para Inhotim. Então é uma coisa de descobrir os temperos, as comidas daqueles lugares, de cada lugar, e muitas das minhas receitas prediletas. Então eu cozinho na minha casa, no canal, e as receitas que eu mais gosto. Então é uma maneira de compartilhar e dividir realmente esse conceito das coisas que eu gosto. Então vai lá, YouTube. Os livros a gente falou de alguns. Tem o Brasil Ritmos e Receitas, que é o primeiro, a gente lançou na França em 2005. O segundo é o Capim Santo Receitas para Receber Amigos. A nossa vida sempre foi em receber. A gente começou recebendo na nossa casa. Meus pais recebiam as pessoas para comer em casa antes de ter o restaurante. Então era um restaurante, mas dentro de casa, com 6, 8 lugares. Isso estou falando do final da década de 70 em Trancoso. Que delícia! Depois começaram a receber as pessoas no restaurante. Aí a gente abriu uma pousada pequenininha lá em Trancoso, no meio do quadrado. Depois o Capim veio para São Paulo. E aí aqui em São Paulo a gente começou a sair de dentro do restaurante e ajudar as pessoas a receberem na casa delas, com um buffet Capim Santo. E pequenos eventos para 4 pessoas, como eventos para 4.000 pessoas. Então grandes eventos também. E essa coisa de receber, de ajudar as pessoas a receberem é muito gostoso. Sentar e ver a história de cada família. Então às vezes é um casamento, esse final de semana a gente teve 2 casamentos em Trancoso. Às vezes é um aniversário de 50 anos de um casal, então tem a história da vida, a gente participa. Isso é muito gratificante, participar de momentos felizes e de conquistas e vitórias de famílias. E agora esse aqui que é a novidade, né? Que é Mistura Morena. Essa aqui é você? Morena Leite. Essa foi um retrato da Joana Lira, ela me desenhou. A Joana é uma artista de Recife, queridíssima, super alegre, eu fiquei super feliz. Tá lindo! E o no que se baseia esse quarto livro seu? São as minhas receitas prediletas também, mais atuais, né? Porque a gente vai se transformando ao longo do tempo. Meu primeiro livro eu lancei em 2005, tem 9 anos. E aí depois o outro foi em 2011. E aí agora eu vim com esse novo livro. E ele tá usando muita fruta. A gente tá trabalhando com jaca, uvaia, graviola, muita fruta brasileira. Ai, que foto linda! Morena, tá super bonito. A gente tem que acompanhar esse lançamento depois. Aqui
equipe, né? É importante a equipe, né? A equipe é tudo, né? Hoje nós somos 250 pessoas, 65 cozinheiros. E desses 65, uns 60% trabalha comigo já há 14, 12, mais de 8 anos. Como que você dá conta de administrar tantas coisas diferentes, né? Porque o restaurante tem que ter um olhar muito cuidadoso, né? Qualquer eu acho que eu falo, alimentação, né? Eu acho que mais do que gostar de cozinhar ou de comer, Laura, eu gosto de pessoas. Eu sou apaixonada e me emociono com a evolução das pessoas. E por ter esse carinho tão grande com as pessoas, eu mantenho elas muito perto de mim. Então, a Ivonete, que tá ali atrás, que é minha chefe do jantar, tá comigo há 13, quase 14 anos. Não, gente, olha, o cheirinho que tá saindo, vocês não conseguem sentir, mas tá uma coisa, e esse restaurante tá recém abrindo agora, as pessoas estão começando a chegar, e eu quero saber então o seguinte, quem não pode estar aqui comendo uma comidinha gostosa, nem em Trancoso, e quer conhecer o espírito do Capim Santo, qual seria a sugestão que você daria de entradinha, prato principal e sobremesa? Aqui em São Paulo, para conhecer, e depois lá na Bahia. Uau! Aqui em São Paulo tem um petisco que é um croquete de palmito pupunha com molho de limão cravo, que eu adoro. Nossa! Depois tem um carpaccio de buri com vinagrete de abacaxi e castanha do Pará, que é uma entrada. Prato principal, eu tenho fases, mas agora tem um peixe assado com uma bananinha ouro, servida com farofa de camarão. Ai, eu adoro farofa. Falo que eu sou uma farofeira. E a farofa, ela tem que estar crocante e molhadinha. Então, adoro. E de sobremesa, a gente tem um macarrão de baba de moça com sorvete de coco e tapioca. Posso comer? Pode, vamos comer junto. Então tá, deixa eu me recompor. E na Bahia? Lá em Trancoso, de entradinha tem um bolinho de aipim com camarão, super gostoso. Delícia total. É uma delícia. E aí de prato, são vários, mas tem um camarão com curry, leite de coco e capim santo que eu adoro. Gente, eu tô aguando. E de sobremesa tem uma panacota de capim santo. Capim Santo é erva cidreira, para quem não conhece. Que legal, Morena. Eu sou tua fã, né? Acompanho esses detalhes, esses processos e... A gente se conheceu há uns 8 anos, né, Laura? Numa aula de cozinha. Você lembra? Você veio fazer uma cestinha de parmesão com risoto. Que foi difícil, ela inventa umas coisas difíceis, eu venho ter uma aula. Ela veio fazer aula, mão na massa, justamente, né? Não foi tão fácil, mas consegui. Para finalizar, eu quero que você me conte uma história muito curiosa, porque você estudou na França e depois você foi convidada para voltar até a França para falar da cozinha brasileira, né? Eu fiz um vatapá e fiz um petit gâteau de goiaba. Eles ficaram alucinados, porque eles não estão acostumados com a goiaba vermelha. Ai, que é uma delícia. Goiaba branca. Mas o que foi esse convite? Como é que surgiu? Eu fui fazer o Ano do Brasil na França. Eu fiz um jantar para 500 pessoas. Foi um show na Bastilha para 65 mil pessoas. Fazendo parte da história, né? Logo na Bastilha. Foi uma coisa. E aí o Terrian, que é o presidente do Cordon Bleu, e o Contrô, Monsieur Contrô, ficaram sabendo que eu ia estar lá, ficaram super felizes e emocionados. E aí me convidaram para voltar alguns meses depois para dar essa aula de cozinha brasileira. Com goiaba. Amei. Com goiaba.